Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa continuar abundando de forma poderosa em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça, não é mesmo? Vamos hoje, segunda-feira, dar continuidade à nossa lição, a lição que fala sobre o prólogo de João, a continuidade do capítulo 1 de João, trazendo aqui mais duas perguntas, a pergunta 3 e a pergunta 4. Na pergunta 3 nos vem aqui um seguinte questionamento. Os líderes religiosos, os líderes religiosos judeus, escolheram Moisés ou Jesus? Escolheram a lei da tradição e rejeitaram a graça, que era Jesus Cristo, a palavra viva. Quando eles dizem escolheram Moisés, eles estavam realmente escolhendo Moisés? Ou eles nem entenderam Moisés, estavam realmente ficando com a tradição, Seria isso? Então, nós vemos aqui isso com uma certa clareza, esse embate dos judeus em relação a Cristo. Vamos ver então aqui o verso que está em João 9, versículo 28 e 29. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele, de Moisés, seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde ele é. De onde é esse aí, Aqui era um interrogatório que os fariseus do Sinédrio, os líderes religiosos, os sacerdotes, estavam fazendo de um cego, de um ex-cego, Cristo havia curado este homem. E este homem foi se lavar lá no tanque de Siloé e voltou vendo. Então este homem, quando foi inquirido, porque os sacerdotes, os fariseus estavam tentando incriminar Cristo, querendo que aquele homem dissesse alguma coisa que pudesse encontrar alguma infração na lei da tradição deles, não na lei espiritual bíblica, mas eles buscavam condenar Cristo através da lei da tradição, porque a lei espiritual jamais permitiria que um irmão estivesse perseguindo o outro, querendo matar. Obviamente eles nem conheciam a lei de Deus, Conheciam a letra morta. E aí, eles questionaram, deram testemunho aqui para este homem, claramente, dizendo que, olha, nós conhecemos Moisés, Nós somos discípulos de Moisés, nós sacerdotes aqui do templo, nós fariseus aqui do Sinédrio, os principais aqui do povo judeu, os doutores da lei, nós somos discípulos de Moisés. Agora você, cego, ex-cego, é discípulo desse daí que é achado todo em pecado, nós bem sabemos que Deus falou de Moisés, mas desse daí não. Veja que loucura, eles estavam colocando o homem acima do Messias, acima do Filho de Deus, aquele que representava o próprio Deus, Jesus Cristo, aquele que podia ser chamado de Elohim, aquele que o Pai colocou nele seu próprio nome. Eles estavam trocando Jesus Cristo, o Filho de Deus, por Moisés. Veja que, na verdade, quem era o cego ali? Quem estava cego? Quem estava com o pior tipo de cegueira? Era o cego que não via nada e foi curado por Cristo? Ou aquele povo do Sinédrio que não conseguia enxergar que um cego de nascença que foi curado só podia ser curado por alguém enviado no poder de Deus, que ninguém pode restaurar uma vista do zero, a não ser Deus operando por meio dele, porque é como criar do nada uma visão, assim como Deus criou Adão no princípio. Somente alguém usado por Deus podia fazer aquilo. Inclusive,
esse ex-cego dá esse testemunho lá, dizendo assim: olha, o que nós sabemos é que desde o princípio do mundo nunca se soube que alguém restaurasse a vista de um cego. E ninguém pode fazer esse tal milagre se não vier de Deus. Disse lá o ex-cego para eles. Veja que, na verdade, o único homem que via com clareza era um homem que nunca tinha estudado teologia, um pobre pedinte, que era cego, mas que já enxergava espiritualmente as coisas de forma simples, porque o evangelho é simples. Mas os religiosos estão sempre complicando as coisas. O problema sempre é os religiosos, porque sempre quer colocar a palavra de Deus de uma forma mais filosófica, mais bonita, mais enfeitada. A palavra de Deus foi feita para os simples entenderem. Aquele homem que nunca tem estudado teologia, que nunca sentou à mesa com aquelas grandes autoridades eclesiásticas, estava ali apresentando a coisa de forma simples como ela era, mas eles não entendiam. Que coisa, não é? Que coisa terrível. Aqui nós ficamos tristes, porque esse povo líder religioso não consegue entender, mas ficamos felizes também, porque os simples, os pobres, né, a sua vista espiritual são restauradas, Deus limpa a sua vista por meio de Cristo, para que a gente possa enxergar as suas belezas. Então veja que lá, por isso que o testemunho que João dá, destes fariseus que manda perguntar a João Batista lá, se ele era o Messias, ou se... Aí João sempre deu o testemunho: não, rapaz, quem vai vir após mim é que é o Messias. Então os fariseus, eles sabiam, já tinham sido avisados por João e por muita gente, e quando viam Cristo curando, eles tinham ali todo o subsídio para entender que realmente Jesus era o enviado de Deus, era o Messias, mas eles negaram. Veja que o homem que é religioso, que tem poder eclesiástico, que é dono de uma igreja, que lidera uma igreja, isso não é garantia de conhecer a verdade. Garantia de conhecer a verdade é ter discernimento espiritual, é ser humilde, como esse pobre homem que era cego e Jesus abriu a sua visão. Continuando, amados, vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1 e 2. Aqui Cristo vai realmente ser muito duro com os fariseus, contra os líderes religiosos que dominavam, que oprimiam o povo com os seus dogmas, com as suas leis que não se harmonizavam, as suas leis com base em tradição de homem e não com base na lei espiritual de Deus, que só trazia problema para eles e para o povo. Vejam só aqui a pergunta 4, nos traz aqui o seguinte questionamento: os líderes religiosos eram discípulos de Moisés ou estavam apenas interessados no nome, ou seja, na reputação de Moisés? Que discípulos de Moisés eles não eram nada, eles não tinham o espírito de Moisés, não eram comprometidos como Moisés, né, comprometido com o povo, que sabia lidar com o pobre, com o velho, com a mulher, com a criança. Será que realmente eles eram discípulos de Moisés? Mateus capítulo 23, 1 e 2, Cristo diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Olha que texto. Para muita gente isso aqui é só uma letra morta, uma informação de alguém que assentou na cadeira de Moisés. Inclusive assisti um documentário de uma youtuber que tenta apresentar Israel para o mundo, e ela estava na cidade ou era na cidade de Nazaré, ou era na cidade de Jericó, mas acredito que era na cidade ali, na região de Nazaré. Havia um sítio arqueológico, umas escavações, onde se encontrou ali uma sinagoga. E dentro da sinagoga havia exatamente uma cadeira de pedra, parecendo uma poltrona. Muito mal feita, obviamente, comparado, né, a uma cadeira de madeira, né? Como temos hoje aí, muito perfeição
milimetricamente, né, confeccionada. E lá era exatamente a cadeira de Moisés. Era física. Eles precisavam de algo físico. Era terrível. E quando Cristo diz aqui que eles estão assentados na cadeira de Moisés, Cristo está dizendo assim, ó, eles tomaram o trono de Moisés à força. Eles estão interessados apenas no status, líder como Moisés era líder. Eles não estão preocupados em pregar a palavra, em viver a verdade, a palavra da verdade. Eles não estão preocupados em abrir os olhos do povo para não se envolver com falsos deuses, com outras religiões, com mentiras que combatem a verdade das Escrituras Sagradas. Eles não estão preocupados em orientar o povo. Eles não estão preocupados em dar exemplo para o povo. O que eles querem mesmo é apenas a reputação de Moisés, sentar numa cadeira como um rei. Eles querem apenas o status de líder, de rei, de comandante. E com isso ter o poder para explorar o povo, tirando do povo, né, o pouco que eles tinham, oprimindo-os com a linguagem do medo. Até hoje é assim, né? Muitas igrejas, até de forma, né, muito subliminar, de forma muito, né, muito implícita, muito escondida, exploram, dominam sobre o povo com a linguagem do medo. Se você não fizer isso, vai para o inferno. Se você não fizer isso, está desagradando a Deus. E cuidado com Deus, porque se Deus se desagradar de você, Ele vai lhe punir, Ele vai lhe castigar. Essa linguagem, ela perdura de diversas formas, né? O líder usa isso para explorar. Quando o líder usa a linguagem da consequência do erro, que é bíblica, ele está certo. Dizer, olha, meu irmão, se você continuar nessa vida de prostituição, de roubo e tal, você vai sofrer as consequências disso. E quando você buscar o Senhor para livrá-lo, o Senhor não livra alguém que está de forma conscienciosa, né, conscienciosamente, praticando um erro que ele sabe que é pecado e que Deus abomina aquilo. Ele está cometendo um pecado por dolo. E aí ele sofre as consequências. Embora que ele se arrependa do fundo do coração e Deus perdoe, mas ele vai sofrer as consequências. Agora, um homem que está sendo perseguido por alguém de forma injusta, ele ora a Deus, não transgrediu os seus mandamentos, procura fazer a vontade de Deus, Deus livra, não existe consequência. Deus livra livrando, é diferente. Você pregar o juízo de forma correta é uma coisa, agora fazer como eles faziam, usando a cadeira de Moisés para dominar sobre o povo, amavam os primeiros, como Cristo disse aí no capítulo 23, né, de Mateus, eles amam os primeiros lugares. Olha só, amam os primeiros lugares, os lugares de honra, amam ter os seus nomes mencionados, os seus nomes elogiados, exaltados, eles amam isso. Isso é provado em várias outras passagens, né? O próprio Caifás, no momento em que estava condenando a Cristo, no dia em que ele vai condenar a Cristo, ele, né, diz assim, né? Vocês não sabem de nada. É melhor que um homem morra do que essa nação toda pereça. Olha, que argumento ele estava tentando usar para matar Cristo. É melhor que um homem morra do que toda... Se a gente não matar esse homem logo, os judeus virão contra a gente, os judeus não, os romanos virão contra a gente, tirarão a nossa posição e nós perderemos, né, a nossa posição, os nossos cargos, os nossos salários, e aí, ó, nós perderemos isso e o povo sofreu. Olha, ele deixa bem claro, ele confessa. A liderança religiosa confessa que a preocupação deles não era especificamente o povo, estavam preocupados com a posição dele, ele confessa com a própria boca, quando mais tarde, eles vão confessar de novo, cometendo o pecado, entre aspas, o pecado capital, o pecado que realmente ali julga
eles mesmos confessam o pecado e se julgam para sempre ali. Quando o Pilatos diz assim: ei, vocês querem crucificar o seu próprio rei? Aí eles falam: não, esse aí não é nosso rei, não, nosso rei é César. Olha só, eles negam ali Cristo para sempre. E ele com a própria boca diz que o rei dele é César. Eles eram romanos, não eram judeus de fato. Eram falsos judeus. No íntimo, na crença. Eles estavam confessando com a própria boca. É por isso que o Apocalipse, 2 vezes na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia, ele vai dizer assim: são falsos judeus. Né? Se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Não são judeus de fato. Judeu que ele está falando ali não é da etnia, como muita gente está exaltando hoje. Judeu no espírito de Cristo. O verdadeiro homem que tem o espírito de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que beleza, não é? Essa é a mensagem bíblica, né? Quando Cristo diz: esses aí estão sentados na cadeira de Moisés, ele está revelando este mau caráter destes homens. O interesse os seus próprios interesses mesquinhos, querendo levar vantagem politicamente e não querendo executar a vontade da fé. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa nos abençoar e nos dar cada dia mais discernimento da sua palavra.